Bom, estamos aqui mais um episódio do nosso podcast Animal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre longevidade, sobre medicina regenerativa, né? Isso. Deixar se apresentar. Tudo bem, André? Tudo tranquilo. Meu nome é Jardênia Rosa. Sou médica veterinária. Minha segunda graduação, que minha primeira, como eu estava te falando, sou fisioterapeuta. E entrei nessa maravilha da medicina veterinária, né? Sempre quis ser médica veterinária. Eu sou formada em fisioterapia, vai fazer 20 anos já. É a mesma época da minha esposa. Mas o meu amor, a minha paixão não, né? Porque paixão passa rápido, né? É amor mesmo. É quando a gente sente que tem um compromisso. É a medicina veterinária. Então, na época da pandemia, eu tive essa oportunidade de fazer o meu curso à noite e tô aqui. E como é que você resolveu ir para essa área? Assim, na realidade, eu já trabalhava na integrativa sem saber que era integrativa. Né? E fui fazendo cursos, principalmente congressos, onde a gente consegue realmente escolher a área que você quer. E eu me identifiquei muito. Uma coisa que eu sempre dizia, André, eu não quero ser fisioterapeuta, não quero mexer com reabilitação. E, pô, onde eu tô? É. Pois é. Né? Pensei em tudo, menos ser fisioterapeuta. E como é que a gente pode fazer para garantir uma longevidade um pouco maior? André, a gente tem uma série de coisas, mas eu acho que os principais, que os tutores, principalmente, eles têm que tomar muito cuidado e estar sempre bem atento, o animal tem que ter uma alimentação saudável, né? Ele tem que ter um controle de doenças degenerativas que realmente aparecem conforme a raça, a espécie. E também a gente tem que preservar e tentar colocar o animal para fazer exercício físico. Não é porque eu tenho uma casa grande, um quintal enorme, que eu não vou passear com o animal, né? Que eu não vou fazer uma caminhada. E eu acho que a base também disso aí é ter um lar que lhe dê um conforto na parte emocional do animal. Que ele não sofra abusos, que ele não sofra. Porque, infelizmente, a gente sabe que tem lá Sim. que tutores que batem no seu Sim, animal, sim. que agridem não só fisicamente, mas verbalmente. E existem já pesquisas, né, que falam que o animal é um ser ciente, né? Então, ele sente, ele sente dor, ele sente tristeza, ele sente medo. Então, esse controle, se você tem um lar equilibrado, você vai ter um animal equilibrado. Então, acho que a junção desses quatro, ela vai promover muita longevidade para o animal. E tem algum sinal, alguma coisa que a gente consegue perceber que ele está precisando já de algum cuidado, até relacionado à própria idade? Tem sim, dependendo do padrão do animal, se ele for de grande porte, a gente sabe que o animal de grande porte, ele costuma muito desenvolver doenças degenerativas e mais rápido do que um pincher, por exemplo, né? Gato, ele vai desenvolver mais doença renal crônica, mas só no simples fato do animal ele quebrar aquela rotina dele, que ele brincava, que ele recebia o tutor com alegria, né? Que ele gostava de ir ao sol e ficar mais apático, não querer comer, não querer brincar, eu acho que isso já é um alarme para o tutor ficar atento. Gato é muito relativo, porque gato por si, se a gente muda a cadeira de lugar, o gato ele já altera o comportamento. Então, a gente tem que estar atento a essas mudanças, alterações de comportamento que o animal não apresentava antes, né? Mordiscar. Às vezes ele está mordiscando ali, não é uma coceira, às vezes é uma dor localizada, né? Então, o tutor tem que estar atento a essas coisinhas. E agora, o que é exatamente a medicina regenerativa? Eita, você chegou na minha pérola. Como o próprio nome diz, a medicina regenerativa, ela busca o quê? Ela busca restaurar órgãos, tecidos, mas principalmente a mobilidade, que uma vez estava perdida. Por exemplo, o animal teve uma luxação de ligamento cruzado, né? Então, eu posso tentar técnicas que promovam a regeneração, a restauração daquele local, como, por exemplo, célula-tronco, né? Eu posso fazer um PRP no animal, eu posso fazer um ácido hialurônico e, por que não, uma ozonioterapia. Então, a medicina regenerativa, ela vem para juntar mais ainda essas técnicas que eu não posso nem dizer que é uma medicina nova, porque a medicina regenerativa já é usada nos humanos há muito tempo. Mas eu posso dizer assim, que a medicina regenerativa é um novo, mas que se faz muito presente hoje na vida da gente. E que, graças a Deus, está entrando na medicina veterinária. E quais são os principais tratamentos dentro da
Da da medicina medicina regenerativa? regenerativa. A gente tem vários tratamentos, mas eu vou focar mais especificamente nos tratamentos voltados para a medicina veterinária, tá? Uhum. Então, a gente pode usar célula-tronco na medicina regenerativa, que é um primordial. Temos o PRP, que é o plasma rico em plaquetas Qual a também. diferença entre os dois? Ótima pergunta. Vou falar de uma forma bem simples, principalmente para os seus seguidores, se for que tem tutores, né, entender. A célula-tronco, na realidade, ela é um adubo que vai adubar aquele terreno. Então, uma vez quando a gente faz a infiltração, vamos supor, epidural de célula-tronco, para trabalhar toda a parte do sistema nervoso do animal, né? Tipo discopatia, Uhum. ou um problema de hérnia de disco, e assim vai. A gente faz a infiltração da célula-tronco, o que é que ela vai agir ali? Quando ela chega naquele processo inflamatório, ela não é local, ela é sistêmica, então ela vai para onde está inflamado. Uhum. Aí ela diz assim: opa, cheguei e vou adubar esse local. Eu sou o adubo que vou fertilizar, que vou fortalecer as outras células. Então, ela vai dar nutrientes suficientes para as outras células poderem se regenerar sozinha. Então, dizendo bem a grosso modo, tá? Uhum. Já o PRP é o plasma rico em plaquetas. A gente tira o sangue do animal, passa na centrífuga e transforma aquele plasma em plaquetas, né? Rico mesmo. E o que ocorre? Que é tipo aquela papa de plaqueta. Ela é meia. Ela não pode ficar amarelada nem Uhum. vermelha. Ela tem que ficar como fosse um pouco Tipo um gel. um gel. Isso. A gente coloca, depois a gente suga, né? Aspira Uhum. e faz as articulações. Depois eu mostro aqui pra vocês, mais ou menos. Uhum. Mas como é que ele vai agir? O PRP, ele vai agir como um bioestimulador na parte de regeneração. Ele vai acelerar também todo o processo regenerativo ali, diminuir o processo inflamatório, diminuir o processo álgico, vai auxiliar também na lubrificação e o mais ainda, ela vai poder estimular nas células tronco locais que tem ali, né? Porque a gente sabe que nossos corpos têm células tronco. Então, como ela é local, é diferente da célula tronco, que ela é sistêmica, ela só vai agir local ali, então ela pode também estimular principalmente os fatores de crescimento. E quando a gente estimula esses fatores de crescimento, ela consegue diminuir os processos inflamatórios nesse animal, auxiliando assim na regeneração. Mais ainda. Então, assim, a grosso modo, o que a gente pode dizer é que o PRP ele vai ser mais local Isso. e a célula-tronco ela vai ser mais genérica. É. Tanto que uma das contraindicações para células-tronco é o paciente ter neoplasia, né? Uhum. Porque Porque ele vai se direcionar para aquela Isso. área ali. Isso mesmo. Então, quando a E gente... corre o risco de aumentar o Tem. tumor. Existem pesquisas que mostram que sim, né? Uhum. E existem pesquisas que ficam no muro. É porque Então, assim... eu pergunto porque essa questão de trabalhar dessa forma, meu padrinho, falecido, que Deus o tenha, ele teve um tumor de intestino muito feio. E aí, uma vez, ele me chamou pra gente conversar, e aí a gente estava pensando em um projeto de pesquisa, onde a gente iria pegar e... Quando você faz transplante, você tem o fator de rejeição. E a ideia dele era pegar tumor de mama, implantar subcutâneo, gerar o fator de rejeição daquela peça e usar isso como tratamento. Entendi. Né? Então, seria basicamente você usar uma resposta do próprio organismo para auxiliar, para potencializar isso, A é isso? regeneração. Isso mesmo. Como ele tem fatores de crescimento e a gente consegue intensificar mais ainda, né? Eu posso muito bem fazer uma autohemoterapia. Eu posso tirar o sangue do animal, a mesma coisa. Eu fiz na Tira o sangue para na papiloma, ele é maravilhoso. Eu tive uma cadela com demodésica e a gente fazia nos pontos de acupuntura. Tamo junto. Adoro. Né? Na época eu trabalhava numa clínica e tinha uma veterinária lá, acupunturista, a Rafa, e aí ela fazia pra mim. A gente fazia uma vez por semana. Ela melhorou bem a Nessa na época. Muito bom. A gente também, quando a gente faz infiltrações, quando eu faço as infiltrações, principalmente a parte de PRP, eu sempre faço. Eu faço nos pontos de dor, sim, a gente tem que fazer. Mas é importante a gente fazer intraarticular. Às vezes tem que fazer periarticular também. Intraarticular e periarticular. Isso o PRP. O PRP. Posso também fazer o ácido hialurônico e
a célula-tronco a gente vai fazer de outra forma. Ou a gente, depende de cada caso, é um caso, para a gente saber qual é o tipo de condução da célula-tronco. Uhum. Mas o que é primordial? Que além de usar esses pontos, eu também posso fazer em pontos de acupuntura. Tem um ponto maravilhoso, que é o ponto mestre de osso. Então, se o meu animal ele tem uma doença degenerativa, vamos fortalecer aquele ponto mestre de osso. Então, eu posso fazer tanto um pouco de PRP, como eu também posso fazer a hemoterapia. E eu vou potencializar isso mais ainda, sabe com o quê? Com ozônio. Interessante. Interessante. E em qual momento é o ideal para começar a se pensar em trabalhar com medicina regenerativa ou ela não tem período? Quando a gente fala de uma ruptura de ligamento, eu acredito que não. Mas tem como ser algo preventivo ou não? André, tem sim. Eu acho que prevenção. No caminho que a medicina veterinária ela tem andado, tramitado, eu acho que a gente tem que começar a olhar para o nosso animal como... Se a gente quer longevidade, a gente tem que olhar algo com prevenção. Se eu tenho um Doberman em casa, eu sei que lá na frente ele vai desenvolver uma doença articular. Ou uma artrite. Então, por que não fazer algo regenerativo para prevenir? Então, eu posso fazer um PRP, que simples, tiro do sangue do próprio animal, passo na centrífuga e aplico, né, nos pontos específicos. Posso fazer um ácido hialurônico? Posso. Então, eu acho que não existe um momento. Agora, se realmente tem uma lesão, e caso ele não tenha feito nada, realmente a gente tem que entrar com essas técnicas e as outras que forem necessárias. E como é que é feita essa coleta? Qual coleta? Dos dois, nos casos. Porque, se não me falha a memória, isso tem muito tempo que eu vi, você tem vários locais onde você consegue coletar a célula-tronco, Sim. né? E aí é coletado e vai para o laboratório. E como é que é feita essa coleta? Hoje a coleta, basicamente, são das células mesenquimais, né? Então, elas são retiradas de tecidos adiposo ou de coluna, o que eu quero dizer? Medula óssea? Medula, obrigada. Medula. Então, Que é chato para coletar pra caramba. muito chato, muito chato. Mas a gente não tem esse problema. Por quê? Porque a gente tem a Biocel, que a gente só faz solicitar, mas nós, médicos veterinários, que trabalhamos como, eu acho que eles chamam volante, eu não sei, representantes. A gente tem que fazer um curso, é um curso extensíssimo, é tipo uma pós-graduação. Eu conheci a Patrícia porque ela estava montando a Biocel. Tava num curso esse Porque, por de formado, eu tenho 22 anos. E agora você juntou com o VetMil, né? Hã? Você juntou com o VetMil, né? Eles juntaram a empresa. Cara, e assim, eles foram pioneiros e é um negócio bem interessante, cara. Muito, muito, porque a células-tronco hoje, ela não é só utilizada para essa parte regenerativa. A dor, infelizmente as pessoas focam muito na dor, porque eu acho que é o que é mais divulgado. Eu acho que, na verdade, é o que mais incomoda o tutor. Mas uma doença renal crônica também incomoda. Eu já acompanhei era um paciente renal crônico. E ele é muito bom. Que foi feito, assim, e com resultado até satisfatório, mas ele já estava já meio que descompensando. É porque a gente não pode esperar que a doença renal crônica ela avance muito. Então, quanto mais cedo for diagnosticado, melhor. Ele vinha super bem controlado. E aí, de repente... Despencou. Bagunçou tudo. E aí, a gente quer falar assim, é porque eu acho que a dor, geralmente dor e dermato, é o que mais incomoda o tutor. Porque é mais visível. Isso. Além de incomodar o tutor, incomoda o animal. Até porque as fibras que estimulam a dor são as mesmas, que estimulam a coceira ali, são as mesmas fibras da dor. Então, quando ele está se mordiscando ali, por causa de uma dermatite, ele está sentindo dor. Então, realmente tem... E hoje a gente tem várias tecnologias. Não estou dizendo que eu, como médica veterinária integrativa, né, eu olho muito para essa questão da dor. Por quê? Porque na fisioterapia humana eu também trabalho só com dor. Então, eu vejo o sofrimento não só do tutor, como também do animal que está ali. Então, por isso essa minha vontade de trabalhar mais na parte de dor e trazer longevidade para o animal. Porque quando eu consigo controlar uma dor, eu vou dar um conforto, não só para o animal, mas para a família.
Que isso é muito importante. Sim, sim. E o PRP? Como você falou, é coletado o próprio sangue do animal. Coletado o próprio sangue do animal, a gente coloca na centrífuga, aí coloca os parâmetros, né, necessário, depois que a gente, que está centrifugado, que está já a E aí, separação. obviamente, deixando bem claro que não é assim, eu vou coletar na minha clínica e vou Não, centrifugar. Não. não é. Ele tem que ir para um laboratório, porque, na verdade, vai centrifugar e vai ser separado essa parte. É. Só se você tiver uma centrífuga especial. Específica. Eu tenho essa centrífuga. Aham. Né? Então, eu tenho uma centrífuga tudo da Celx. Os meus kits são da Celx, que já são desenvolvidos para a linha veterinária, né? Uhum. Então, ele já vem todo... E outra coisa, é um procedimento estéreo. Não é, vou fazer Sim, lá na mesa da não. cozinha. É isso que eu tô Não, falando. pelo amor de Deus. Né? Eu preciso cuidar um Até pouco o porque animal. você vai pegar aquilo ali e vai reintroduzir no animal. E eu Então, posso tem dar que uma estar infecção livre de grande. contaminação. Com certeza. E se eu levar um animal para uma infecção óssea, então já era meu conselho. É ruim de reverter, assim. Vai levar um bom tempo. Então é bom os tutores ficarem atentos. Vou fazer, fulano faz mais barato. Veja direitinho se tem anestesista, tem que ter um anestesista, diferente de quem vai aplicar, porque se der problema na anestesia, ele está cuidando só do seu animal. Sim. Né? Que é difícil, mas às vezes tem. E não é nem contraindicações, mas os problemas que surgem por causa das comorbidades que o animal tem. Né? Como você estava falando, por exemplo, uma célula-tronco, se você for usar, por exemplo, num caso de dor, né, e o animal tiver, por exemplo, uma dermatite crônica, alguma outra infecção ali, você pode acabar direcionando isso para aquela área, já que ela tem um tropismo, um favorecimento pela inflamação. Por isso que a gente tem que... Eu vejo a medicina regenerativa... e a integrativa, que eu posso dizer também, a medicina que ele não só vai olhar para o que o animal está me apresentando, para aquele sintoma, né? Ele vai olhar o animal como um todo, que não adianta o animal vir de uma forma meio grosseira, mancando, né? Com desconforto, e eu fazer só um medicamento para melhorar aquela dor, para passar aquela dor. Um opioide, um analgésico, para bloquear. Não, eu tenho que tratar o que realmente está ali. Mas para eu tratar o que realmente está ali, eu tenho que investigar. Então, é preciso investigar, porque às vezes, uma das ferramentas que eu uso é a termografia, que eu amo. Às vezes, o processo inflamatório que está ali no animal não é onde ele está me apresentando. Ali ele já está compensando o outro membro. Sim. Então, a gente consegue visualizar através da termografia não só um ponto de dor, mas também uma região que esteja com menos vascularização. Ou até mais. Você é acupunturista? Não. Tem um ponto... Já li bastante, mas... Tem uns pontos no animal que a gente chama cinturão renal. A gente sabe que o rim fica mais ou menos a lombar e o rim, né? Então, através da termografia, a gente consegue... mais para frente, outro mais para trás. Se tiver uma inflamação naquela região, não estou dizendo que o termógrafo vê órgãos profundos, porque não vê. Não, ele vê não visualiza. a parte superficial. Mas se tiver ali muito inflamado, vai ter uma inflamação naquele trajeto da lombar. Como é que eu posso confirmar também, auxiliar nesse meu diagnóstico? Quando eu vou fazer a palpação de pontos diagnóstico, que eu uso os pontos renais. Então, se o animal se queixar, manda fazer aí um bioquímico, manda fazer ureia, creatinina, dá uma olhadinha, porque com certeza tem alguma alteração. Isso é gostoso de ver. E eu vou te dizer, isso não é charlatanismo, como o povo fala. Não, medicina tradicional chinesa surge há muitos anos. Sim. E tem que estudar muito. Muito, muito mesmo. E geralmente o protocolo é feito individualizado. Isso. Individualizado. Não existe um protocolo padrão. Não. Fixo. Finalmente, alguma coisa veterinária que não tem um protocolo padrão. Não existe. Cada caso é um caso. Uma das coisas que eu mais reclamo aqui é desse trem de protocolo padrão. Tem isso, faz isso, tem isso, faz isso, tem isso, faz isso. Não posso. Então você vai tratar aquele problema. Tipo assim, eu tô com um animal que ele teve uma fratura de tíbia e no primeiro dia que eu fui agulhar ele quase que comeu minha cabeça. Então, assim, eu vi que ele não tem... ele tem uma sensibilidade muito aguçada ali, ele não consegue... Ele tem pavor à agulha, resumindo. Ele tem tanto pavor à agulha que eu, quando fui ligar o laser, aí ele solta um disparo, né? Tim-tim. Até o barulho do tim-tim incomoda ele, que ele olha querendo comer meu laser. Meu laser não coma, não. Então, assim... Quando a gente vê um paciente dessa forma, o que a gente vai fazer? Qual a alternativa? Se eu fosse pensar num protocolo fixo, preso, aquilo ali, o que eu ia fazer? Nada.
né? Então, o que é que eu fiz? Fui aplicar outros recursos que desse Uhum. mais conforto para ele. Um eletro, sim, mas que ele não sentisse nada. E que deixasse mais ele confortável. O que eu percebi? Que depois que eu fazia todos os meus procedimentos com ele, que eu aplicava moxa, Uhum. ele dava um relaxamento completo. Então, eu sempre inicio com moxa, porque ele fica tranquilo e eu finalizo com moxa. Então, não posso ter um protocolo fixo, não. Preso. Felizmente. É, porque Felizmente. eu sou meio contra esse trem de protocolo fechado, sabe? Porque você acaba se limitando muito a resolver a situação. Um exemplo que eu dou que eu gosto muito é o seguinte: eu fiz uma castração de uma cadela, amiga minha, do primeiro grau, que ela já teve aqui, Nossa. inclusive, a Thaís, minha advogada. E aí, cara, depois de um certo tempo, essa cachorra desanda a vomitar, desanda a vomitar, desanda a Depois da vomitar. castração. Uhum. E aí, fui descobrir que, na verdade, ela era alérgica ao tramal. Pois é. E aí? Né? E aí foi que eu falei, cara, tá tudo certinho, medicação tá certa, não teve problema nenhum na cirurgia, tá tudo certinho. Por quê? É que eu fui olhar medicação por medicação que eu tinha prescrevido, o que que podia ser aquilo. Que dava o efeito. Eu falei, Tramal. então agora eu sei que ela não Uhum. pode com tramal de Uhum. jeito nenhum. Aí já para não correr o risco pros dela, que eu castrei o dela outro dia também, não vai tramal de jeito nenhum. Porque depois disso você A gente fica fica. meio Uhum. ressabiado, Fica, né? fica. Porque é um efeito adverso que não é esperado, Mas que pode mas que pode ocorrer. ocorrer. E aí por isso que eu não gosto desse trem de protocolo muito fechado. Porque às vezes você fica limitado até aos efeitos adversos mais diferentes. Porque, não tem a ver com a medicação, porque eu uso sempre num. Mas um dia vai acontecer. E aí, nesse caso da regenerativa, você não tem protocolo fechado, né? Não, não tem. Tipo assim, Jardim, tem um animal com muita dor, teve uma displasia coxofemoral, vamos fazer o que é que você tem aqui pra mim? Para eu evitar uma cirurgia, um paciente de 12 anos. Uhum. Aí, primeiro, o meu tratamento padrão hoje é implante de ouro. Né? Então, vamos fazer o implante. Então, eu vou avaliar o animal, faço todo o teste neurológico nele, examino junto com a termografia. Uhum. E diante do que o animal vai me apresentando, na parte dos sinais mesmo, da parte de anamnese completa, aí eu consigo traçar. Mas não é porque nesse daqui eu tenho que fazer um implante de ouro, ácido hialurônico e uma célula-tronco, eu no outro vou ter que fazer do mesmo jeito. Não, às vezes no Entendi. outro eu faço um PRP, uma autoterapia, Uhum. uma hemoterapia. Simples. Entendi. E tem alguma contraindicação nesses casos? Além do que a gente falou no caso de célula-tronco para tumor. É, só. Basicamente não, a gente não tem muita reação. Né? A Uhum. única reaçãozinha que pode dar no PRP é só aumentar um processo inflamatório, que vai ser um processo inflamatório Que é mais ou menos controlado, esperado também, que é né? esperado. E é bom esse processo Uhum. inflamatório, porque eu quero ali regenerar. Eu acho que doenças autoimunes a gente tem que ter um Uhum. cuidadozinho antes, né? Discutir um pouco qual a técnica você vai aplicar naquele animal. Fora isso, tranquilíssimo. E como é que é a aceitação? Aí eu te pergunto, entre os veterinários e entre os tutores. A gente sabe que existe uma. Tem a galera que discorda veementemente das práticas integrativas, É. né? Uhum. Tanto o tutor quanto o veterinário. Uhum. Né? E como é que é essa aceitação? Eu acho que, primeiramente, você tem que ter domínio do que você está trabalhando. Uhum. Tipo, se eu trabalho com essas técnicas, eu tenho que ter embasamento científico. E hoje tem muito embasamento científico. Não tem o que discutir. Eu falo para o tutor. Hoje temos esses caminhos de tratamento na integrativa. Não estou dizendo que com a integrativa ele vai deixar de fazer uma cirurgia. Então, sim. Se ele precisar fazer a cirurgia, ele vai fazer a cirurgia. Mas por que não associar? Né? Por que não, no momento da cirurgia, eu já fazer um procedimento ali? Por que não, após a cirurgia, eu já não começar um laser? Para Uhum. ajudar na cicatrização da ferida e na parte de cicatrização óssea. Para auxiliar mais ainda a consolidação, acelerar. Até porque a gente sabe que as 72 horas, ela é primordial para poder acelerar o processo de cicatrização óssea, né? A consolidação ocorrer Uhum. ali. Então, por que não auxiliar? Então, o que eu tento mostrar para o meu tutor é esse embasamento.
E pro médico veterinário é que eu não tô ali como rival, eu acho que como inimiga, a gente tá ali como parceiro. Uhum. Eu tenho muitas parcerias na parte da Uhum. ortopedia. E eu sempre converso com eles, ó, tô com seu paciente, encontrei assim, fiz assim, achei estranho. E o que acontece daí? Eles ligam, dizem assim, Jardine, manda o paciente de volta pra mim aqui que tá dando alguma coisa de errado. Eu acho que isso é parceria. Sim. Então, eu acho que a gente tem que ser o mais transparente possível, a gente tem que saber falar do que a gente gosta, do que a gente domina, Uhum. né? Não é para saber convencer. Eu não tô aqui, André, por dinheiro do paciente, não. Eu tô Sim. aqui para trazer o conforto do animal. Sim. Eu Sim. acho que a nossa missão é muito Porque maior é uma do das coisas que que... eu friso muito entre os meus pacientes. É porque eu terminei agora minha pós em endócrino, então você acaba atendendo a veiarada. Você vai me dar uns pacientes, Renato. Então você acaba atendendo a veiarada, porque os pacientes geriátricos são os que costumam ter mais. E aí é o que eu costumo falar, cara, enquanto tem qualidade de vida, Tá bom. vale a pena você brigar, você lutar e você Uhum, seguir adiante. uhum. Quando não tem mais qualidade de vida, aí não adianta você tentar resolver. Não. Você vai ter que trazer conforto, Uhum, né? Porque acaba que é desgastante pro animal e muito desgastante pro tutor. uhum. E eu acrescento mais. E quando esse conforto acaba, aí chegou a hora da gente pensar Sim, na última hipótese. sim, É que às sim. vezes a pessoa, vou fazer nunca eutanásia. Eu não estou dizendo que você tem que fazer em todos os animais. Não. Mas quando fez de tudo, todos os cuidados paliativos, o animal perdeu o conforto, mas de todos. Uhum, Tipo um exemplo mesmo da minha. Uma boxer, uhum, ela tinha mielopatia degenerativa, que eu vim descobrir. Ela começou a desenvolver os primeiros sinais em janeiro. Quando foi em agosto, eu consegui mandar para um laboratório fora de Brasília, para São Paulo, lá para uhum. Botucatu. Consegui, deu positivo, né? E a partir daí eu comecei a dar qualidade de vida. Mas ela veio recheada. Ela veio com uma neoplasia Boxer. horrível, boxer. Então, tudo que era de ótimo, sem imaginar, eu fiz por ela. Eu e meu Uhum, esposo, né? Fizemos por ela. uhum. Então, chegou uma hora que ela não tinha mais conforto. Porque você sabe que a mielopatia, ela vai paralisando os Sim, músculos, né? sim, Então, quando chegou na parte que ela não conseguia mais defecar e fazer xixi, isso é sofrimento. sim. Mas aí eu acho que vai a questão do. O que muitas vezes eu já vi acontecer ao longo desses 20 e tantos anos de formado é. Chega um momento em que o tutor não consegue separar o egoísmo de querer ter o animal com ele e manter aquele sofrimento. Uhum. O E aí, apego. às vezes, esse egoísmo de não, eu quero ele junto comigo, vai trazendo mais sofrimento e aí tira completamente o conforto do animal. Tira. Né? E pensando hoje que os animais têm vivido mais tempo, E adquirido as nossas doenças. sim, mas aí eu venho, é uma coisa que eu sempre pergunto o seguinte, será que eles começaram a desenvolver mais ou começou-se a diagnosticar melhor? Pode ser também. Pode ser também as duas hipóteses. Né? É, Porque eu vejo assim, cara, a gente avançou muito, muito. a veterinária em si, ela avançou muito com as especialidades, com métodos diagnósticos de por imagem, alguns exames que a gente consegue fazer, até técnicas cirúrgicas que a gente consegue fazer. Então isso evoluiu bastante. Uhum. E aí é que eu falo, cara, será que começou a apresentar ou começou-se a diagnosticar mais? É, Né? isso mesmo. Uma Porque, ótima reflexão. porque por exemplo, um cachorro na chácara ficava solto. Uhum. Aí volta e meia, era aqueles cachorros já, a grande maioria de grande porte, começa a apresentar, não, tá só com dificuldade para levantar. Aí vai, melhora a alimentação, não sei o que, ele dá aquela melhorada, depois volta. E aí, será que já não era um problema Um articular? declínio. Isso. Sabe? E E aí não deu-se tinha. um conforto, Uhum. ele deu uma melhorada. E aí, obviamente, a gente tem que pensar também a questão de alimentação que mudou bastante. Né? Se você pensar que há 15, 20 anos atrás, você tinha 2, 3 tipos de ração. Hoje em É. dia você vai ali na Pets, na Cobase, tem 3 corredores Ração que de a gente nem ração, conhece. né? É. E aí eles têm vivido mais tempo, Tem. né? E aí com isso,
começa-se a ter que pensar mais nesse conforto para eles, em função de pensar mais na regenerativa, num tratamento, Sim, uma alimentação natural, principalmente alguma porque coisa ele nesse tem sentido. vivido mais, né? Então, por que não dar um conforto? Um exemplo bem claro, André. A gente, 6 meses, no mínimo, a gente não vai no médico, pelo menos um cardiologista, para dar um geralzinho na Cara, gente? eu vou a cada 4 meses por conta da diabetes. Olha aí, maravilha. Mas é porque já tem uma doença pré-instalada ali, Sim, né? Então, no mínimo, sim, a gente teria sim, que levar, fazer um preventivo no sim. nosso E, filhote, no e aí eu nosso vou dizer, eu só animal. vou realmente a 4 meses por conta da diabetes, porque há 20 e poucos anos atrás eu tive um princípio de infarto. Eu fui ao cardiologista depois. Não. Não, Mas o que eu fazia era perguntar pro meu pai, que é cardiologista, se era alguma coisa, e tá valendo, tá ótimo, tá beleza. Mas, e frequentemente? Não. não. É, tem isso também. Mas, completando, Uhum, a gente tem que realmente fazer esse trabalho preventivo para o animal, né? Como ele já tem durado, vamos dizer, durado mais, acho que é até feio. uhum, Tá aumentando essa longevidade do animal, uhum. então por que não? Nesse bem-estar, nessa longevidade, a gente não vai dar uma qualidade de vida também boa, né? Porque envelhecer bem, envelhecer bom, Sim, né? Já imaginou envelhecer doente? É sim, muito ruim, sim, né? sim. E eu brinco com essa questão de prevenção, cara. Por mais que a analogia seja extremamente tosca, cara, o seu carro você leva para fazer revisões frequentes. Por que que o seu pet você não vai ter o mesmo cuidado? Pois é. Sabe? De cara, pelo menos uma vez por ano, faz um Uhum. check-up, uns Um exames. hemograma completozinho só para ver como é que tá as Cara, observa, funções. vê, chega uma certa idade, amplia ali aqueles exames que você vai fazer. Isso faz também com que eles vivam mais. E muito. Além de viver mais, eu vou estar prevenindo algo que possa já estar instalado aí e ele não esteja me mostrando, Uhum, né? Então, assim, já imaginou encontrar uma doença, uma cardiomegalia, vamos supor, ou sim. uma disfunção, qualquer coisa. Até uma doença renal, que Uhum, às vezes começa silenciosazinha ali, o animal só bebe um pouquinho de água, depois vai aumentando. Aí o tutor diz, ah, isso deve ser o calor, deve ser que tá muito uhum. seco, né? Então, às vezes o check-up ali, uma vez no ano, ele vai prolongar mais ainda a vida do animal. Porque o que eu costumo falar para meus clientes assim, cara, esse check-up uma vez por ano de exame, se o seu animal precisar fazer um exame fora daquele período padrão que a gente costuma fazer, a alteração, por mínima que seja, eu já sei que fugiu do padrão dele. É, com certeza. Então a gente consegue intervir É, de forma isso. antes que isso E agrave, pontual. né? Uhum. E aí, esses cuidados que a gente estava comentando aqui a respeito desse manejo de dor, também poderia entrar nesse rol preventivo, Sim, né? pode e como deve. Por quê? A gente tem que olhar assim. A gente não paga um plano de saúde pra gente, a gente tá Uhum, investindo na nossa saúde ali. uhum, É um plano de saúde. Então, muitas vezes eu uhum, vou ter que investir na saúde do animal. Então, vamos dar um exemplo do implante de ouro, né? O animal apresentou ali uma... A gente usa muito implante de ouro para doença de sono cognitiva, tá? uhum, Porque ele vai diminuir aquele processo inflamatório local. É maravilhoso. Então, se o animal está apresentando uma disfunção cognitiva, já tem canabidiol, um rol de coisas que ele toma, de medicamentos, por que não eu não vou dar também um conforto no implante de ouro, que a gente pode fazer até em pontos de acupuntura? uhum. Então, todas essas técnicas é aquilo que eu reforço. E mais ainda, André, a medicina integrativa, ela não veio para desfazer a medicina convencional. Ela veio para auxiliar. A gente anda junto, a gente anda casado. Uhum. Mas quem sabe que quando a gente começa a mostrar para outro médico que com o uso de um laser ou com o uso de um ozônio, eu posso diminuir o processo inflamatório e com isso ele vai diminuir um pouquinho o corticóide, ou se não, o anti-inflamatório, ou se não, o analgésico, isso vai ser bom para o animal, né? A parte toda gástrica e assim vai, que a gente sabe. Então, ele veio para andar em conjunto. E em alguns casos tem o uso também da toxina botulínica, né? Tem, tem. Desculpa. Eu já vi, inclusive, se não me falha a memória, uma vez um estudo sobre o uso para sequela de sinomose. Vários casos eu atendi lá em São Paulo, né? Vários casos. E assim, você sabia que a toxina botulínica, ela não foi criada
para a parte estética. Na realidade, ela foi criada com a intenção de dor. De dor. Porque como ela vai agir ali na acetilcolina, né? Que ela vai bloquear aquela parte de transmissão de dor e principalmente de parte motora, ela teve respostas positivas. Mas no caso de cinomose, ela é maravilhosa. Porque além da parte também de neuroprotetor, ele auxilia ali, o que é que a gente faz? Seja ou quando o animal está com mioclonias, né? Ou com muita contratura, a gente consegue trabalhar bem o animal com toxina botulínica e manda para fisioterapia, para ele terminar de reabilitar. E é porque eu vi realmente assim, algum sucesso muito bom. E obviamente acabou se partindo para a questão estética por conta Da paralisia do músculo, digamos assim. Porque como diz um amigo meu aí, mais uma das frases que eu vou falar que o povo vai ficar bravo comigo. Que diz que o povo, em alguns locais aqui em Brasília, chama a outra de amiga porque tá com tanto botox que ninguém sabe quem é mais quem. Tá todo mundo com a mesma cara. Tô errado, fica todo mundo com a mesma cara. Eu vou pegar um ganchinho nesse negócio que você falou, em relação às mulheres que aplicaram ou aplicam, já usaram, né? Botox, elas sabem que dói muito. Eu não sei se você sabe que dói. Não sei se você já usou em você. Não. Dói muito, muito. Eu brinco, apesar das tatuagens, eu morro de medo de agulha. Vou fazer toxina botulínica no meu animal. E o médico diz que pode fazer em casa, tem que anestesiar o animal, tá? Tem que anestesiar o animal, tem que estar com monitor multiparâmetros, para ver parte de frequência cardíaca, porque dói. Então, o meu animal já está no sofrimento ali, com a doença que não é boa, que não é legal. Por que eu vou favorecer mais ainda? Ah, mas ele não sente. Mas ele está em sofrimento. Então, se eu procuro o bem-estar do animal, uma tecla que a gente tem batido muito, eu tenho que dar esse conforto para o animal. Então, tem que ter sedado o animal. E nesse caso também é bom porque acaba que esses animais estão sempre com os exames muito em dia, né? A gente já faz tudo. Porque como há essa necessidade de anestesiar, Isso. Então tem que estar com esses exames tudo certinho, tudo em dia. Né? Tem que sim. Até porque quando a gente vai fazer todos esses procedimentos, a gente pede no mínimo, um hemograma completo do animal, um eletro, pra ver a parte cardíaca, né? Até pra gente poder entregar pro anestesista e bala nele. E é isso, cara, que eu vejo que cresceu bastante na veterinária, foi exatamente essa importância que tem agora a presença do anestesista. Também fiquei feliz, viu, por causa disso. Porque você vê, como eu falei, formada, esse ano fez 22 anos. Imagino que você já viu, hein, presenciou. Eu já nos primórdios ali, logo assim que eu me formei, tinha muito lugar, cara, que a gente era anestesista, auxiliar, cirurgião. Imagina. E é que Deus abençoava e os trem dava certo. Acho que Deus olhou assim, teria misericórdia de você. O trem não desandava, porque tinha tudo para desandar. Ele fazia pela misericórdia. Né? Então, assim, e eu vejo isso com bons olhos, né? Porque é necessário esse cuidado. E aí, principalmente quando a gente fala desses procedimentos que na maioria das vezes vão ser feitos em animais mais velhos, isso passa a ter uma importância muito maior. Isso. Né? É isso mesmo. Porque é um animal que já está ali sofrido, né? Quando ele vai procurar... primeiramente, quando o animal idoso, ele vai sinalizar dor, mancando, né? Tô falando de uma forma bem... que você fala claudicando, às vezes a pessoa não entende. Então, ele tá ali... Por sinal, esses dias eu vi no Instagram, olha eu fazendo propaganda dos trem, um sensor... Você coloca nos 4 membros. Também vi. Cara, aquilo ali deve ser Achei bom massa. demais, mas deve ser... até mandei pro meu marido para ele dar uma pesquisada. Ele disse, rapaz, gostei desse aplicativo. Porque você consegue perceber o detalhe. De diferença, de marcha, e seja lá do que ele quer falar. Mas deve ser... Deve ser. Não perguntei o valor, mas depois a gente pergunta. Agora mas essas novas tecnologias também aquilo, achei. Sabe? E eu sou meio suspeito que eu gosto dessas também coisas. Gosto, adoro. Dessas coisas. Essas coisas assim, eu gosto muito. O povo brinca comigo que lá, por exemplo, lá na clínica, o meu otoscópio, tá certo que é Shopee, mas é um otoscópio bom. Porque ele, na verdade, é uma câmera. Então eu consigo mostrar pro tutor o que eu tô vendo. Também tenho. E aí o que acontece, cara? Eu consigo mostrar
pra ele. E aí não fica aquilo assim, ó, eu tô dizendo que tá assim. Nossa, você tá vendo Ó, aqui? tá vendo? Tá assim, tá assado, tá desse Tá vendo esses jeito, bichinhos andando aí, rapidinho? né? É, Então facilita. Eu tenho é. um microscópiozinho que eu olho pele. Então é nesses detalhes que você consegue fazer muitas coisas. Uhum. E é por isso que eu gosto desses apetrechos quando Também aparece assim. adoro, tipo assim, a termografia. Eu conheci a termografia Uhum, quando eu comecei a fazer, eu fiz uma pesquisa, né? Eu quis colocar a termografia como um fator para avaliação e eu me apaixonei. Eu disse, não, vou levar isso para fisioterapia. Então, assim, é ela me muito dá legal muita mesmo. coisa, muito, muito legal. Então, também sou apaixonada pelas essas coisas, coisas tecnológicas, adoro. Obviamente, a gente está falando aqui em tratamento, mas tem alguns momentos que a gente vai ter que usar isso como paliativo, Assim, né? sim. E aí, como é que fica essa questão do uso como paliativo? Né? Quais são os casos que a gente acaba optando pelo uso como paliativo? A gente sabe que não vai É, tipo, resolver, mas vai trazer o conforto. tipo quando a mielopatia degenerativa, né? Uhum, Que a gente sabe que é uma doença degenerativa, como o próprio nome já diz, progressiva. Então vai chegar uma hora que tudo vai falhar. Nenhum canabidiol vai resolver. Então eu vou dando conforto. Então eu posso fazer um laser, posso fazer uma magnetoterapia, porque o animal ele não sente dor porque vai perdendo a condução nervosa. Mas ele sente alguns desconfortos. Então eu só vou dar só o conforto nele. Em algumas coisas eu posso usar, mas tipo, um paciente com mielopatia, eu não vou fazer implante, nem infiltração. uhum, Não vou. Ele não tem indicação. Para isso eu vou fazer outras técnicas, não menos invasivas, né? E que eu posso fazer uma terapia neural uhum. nele, O que é né? terapia neural? Ai, adoro, meu xodó. Pois é, a terapia neural é o uso de procaína, que é o anestésico, mas em sua forma de baixíssima concentração, a gente utiliza ela 0,7%. Uhum, O que acontece? Ela tem a função de modulação de todas aquelas células. Ela vai atuar no sistema nervoso autônomo, tanto do humano uhum, como do animal. O que é que eu tenho que identificar no humano? A primeira coisa que eu tenho no humano e no animal é ver cicatrizes, né? Então, a terapia neural, quando eu faço a aplicação da terapia neural, ele vai pegar aquelas células que estavam ali adoecidas, que perderam sua carga energética, né? De energia ali, e eu vou dar uma repolarizada na célula. Então, entendi. automaticamente, ela dá uma repolarizada. Então, ela sobe para um pico de 290 volts. E quando ela volta, ela não volta mais para a célula adoecida. Ela volta para a célula saudável. E ela começa a se replicar. A gente consegue ver sinais de mudanças no animal até depois de 7 meses. Né? Então, a terapia neural, ela entra não só para tratar dor, porque de imediato eu já consigo estabilizar a dor do paciente, né? Mas eu consigo mexer como eu vou mexer em sistema nervoso autônomo, aí eu boto aí simpático, parasimpático, vou Uhum. botar nervo vago, vou botar todo o meu corpo. Eu posso trabalhar, então eu olho para o animal de forma sistêmica. Aí, numa mielopatia degenerativa, ou numa disfunção cognitiva, o que eu gosto de fazer? Posso fazer aplicação da procaína, 0,7%. Uhum, Eu só compro em laboratório, né? Especificamente veterinário. Eu compro tudo dos meus injetáveis, são da Injecte uhum, Center, uhum. porque são laboratórios que vêm pesquisando há muitos anos. Então, Sim, se eu vou oferecer o melhor para o animal, eu tenho que oferecer também dos produtos que eu estou sim, trazendo, sim. né? Eu estou ali, naquele momento, sendo a responsável por ele, pelo que eu estou fazendo. Então, a gente pode aplicar em alguns pontos da acupuntura para fortalecer a cabeça e dar mais um conforto. É o paliativo. O confortozinho que a gente dá para o animal. Aí ela vai trabalhar a parte da cognição, a terapia neural. E falando um pouco até da própria acupuntura mesmo, ela ajuda muito no controle de dor, Sim, né? Mas não substitui medicação. Ou pois é. pode chegar a substituir Pode chegar a substituir, depende do grau. do grau. E depende do tipo de medicação. Tipo assim, não vou. O paciente faz uso de um psicotrópico. Uhum, Aí a gente tem que fazer as coisas devagar, né? Até chegar um ponto que o animal, eu vou diminuindo as doses, eu não tiro a medicação. Eu posso diminuir, o animal tá bem, então vamos diminuir a dose? A gente conversa com aquele médico que uhum, prescreveu, porque isso é tudo em conjunto, sim. e a gente pode diminuir. Mas a gente tem artigos científicos que mostram, a doutora Renata, ela foi até minha supervisora, médica veterinária lá da Unesp, de Botucatu, ela é anestesista, ela tem um rol de publicação sobre o uso
de fármacos e Uhum. junto com a acupuntura. Ela é anestesista. Então, assim, e ela tem várias comprovações de que E que era lá do realmente... Botucatu também era o estéreo. É o estélio, conheci. Eu fiz os estágios com o professor Jean. Uhum. Então, assim, tem vários artigos que comprovam que realmente a gente pode substituir, vamos supor, um opioide moderado Uhum. ou uma dipirona em pontos de acupuntura com agulhamento, né? É interessante. É muito interessante, porque às vezes aquele animal já está com tanto sofrimento ali num processo Uhum. inflamatório, às vezes até desenvolver uma úlcera, uma gastrite enorme, Uhum. né? Então vamos trabalhar. Ou eu posso também propor, sabe o quê? Hum. Um nutracêutico injetável. Sim, e Um aí, homeopático injetável, que é melhor. nesse caso, os nutracêuticos faziam uma diferença significativa. Muito, muito mesmo. Por quê? Hoje tem evoluído muito. Esse finalzinho do mês passado, eu tive no Congresso Internacional de Medicina Veterinária Integrativa, lá em São Uhum. Paulo, né? Então, estavam só os pesquisadores natos ali. E a gente viu muita resposta, né, de artigos mostrando em relação, tipo, se o paciente está lá pronto, fez um pós-operatório, então eu posso aplicar uma cúrcuma injetável nele. Uhum. Né? Posso aplicar uma arnica, eu posso aplicar... tem vários homeopáticos que a gente consegue, tudo é Injecto Center, tá? Uhum. Eu não uso outras marcas. Uhum. Se um time tá ganhando, então eu só trabalho com esse. Sou igual a você, sou muito chata, né? Porque são vidas. E não é porque é um Sim, cachorro ou sim, é um gato que eu não vou sim, tratar do mesmo sim, amor, do mesmo sim, carinho, da mesma dedicação do que um humano. Quando eu sim. trabalhava nas UTIs, né? Cuidando de Uhum. humano. Então, então por que não fazer? Né? E se diminuir a dor, o processo inflamatório, então a gente começa a diminuir um pouco os medicamentos. Mas ajuda muito, André. Uhum. Muito mesmo. Tem uma resposta de animal que só usa isso. Que bom. E o que é o tal do circuito Vitalis animal? Eu ainda estou terminando Uhum. de certificar o meu protocolo, né? Então, estou Uhum. construindo um protocolo. Como eu estou voltada mais para a longevidade animal, né? Medicina regenerativa, então eu tenho que olhar para esses animais que estão vindo aí. E que, por que não começar um protocolo de exercícios com ele a partir de 1 ano de idade, né? Preventivo. Então, eu ainda estou validando o protocolo. Quando meu protocolo estiver pronto, eu vou te Aí a gente convidar. volta para falar dele. Eu vou te convidar para você conhecê-la. Porque é legal essa É. ideia de Uhum. estimular o animal. Porque, apesar dessa minha forma física indicar, às vezes eu vou para academia. Mas eu sei que, principalmente no meu caso que tem diabetes, o Aham. exercício É é importante, muito primordial. importante. Porque é o que até eu já comento com minha esposa. Cara, quando a gente começa a ir com uma frequência um pouco maior, diminui as dores, Uhum. aumenta a disposição, Uhum. fica muito melhor. Então, eu acredito que no cão isso também deva ter um bom resultado. E muito. Muito pode ver que o primeiro sinal do animal, quando você leva ele por uma creche, que tem gente que Uhum. acha um absurdo. Ah, uma creche, tem até bolsinha. Gente, tem creche. Se for pra estar na creche preso, beleza, eu não concordo. Mas tem creche que Sim. tem atividade mais do que os filhos da gente na escola. Sim. Eu não tenho filho, mas eu falo pelos que têm, né? Uhum. Mais atividade. É hora do lanchinho, é hora da soneca, é hora de brincar, é hora de brinquedo interativo. Então, assim, e com isso eles vão liberar serotonina, dopamina, vão vir muito mais felizes, cansados, vão praticar exercício, eles vão ter uma qualidade de vida. É o que eu vejo os meus quando a gente vai para casa do meu sogro, que é um terreno grande, tanto que eles correm, que eles são cachorro, Isso mesmo. literalmente. Que apesar de ser 2 shih tzu e ela não ter entendido isso ainda, ela vai pro meio do mato, ela quer correr na chuva, ela quer correr atrás das galinhas. E aí o que acontece? Eles voltam literalmente acabados. São Felizes. 2 dias dormindo o dia inteiro. É tão legal ver isso, né? Mas a gente vê assim que eles vão felizes. Aham. Isso é importante. Eles vão felizes. Uhum. Né? E isso, você tocou num ponto muito importante. Um dos sinais que o tutor tem que estar atento. Deixei meu cachorro numa creche, num hotelzinho. Ele não vem feliz, ele não vem cansado. Liga o alerta, né? Tem que ligar o alerta. O animal, ele tem que vir feliz, ele tem que vir cansado. E isso é muito importante o que você falou. Não vou entrar profundão para não dar polêmica. E como é que você vê o futuro da medicina regenerativa? Eu vejo que o futuro é agora. Né? Que fala-se que é a medicina voltada para o futuro, mas é a medicina voltada para o futuro, mas tão usada aqui no presente.
eu vejo que é a medicina do presente. E que ela vai abrir muitas portas, porque a gente ainda está apenas começando. A nossa profissão é uma das profissões que mais pesquisam e que mais publicam. Uhum. Para você ter ideia, que eu sei que já está finalizando, os humanos começaram a usar viscoalbum através das nossas pesquisas, na parte de neoplasia. Então, eu vejo a medicina regenerativa como uma medicina já atual, do presente, trazendo muitas coisas boas Uhum. e, principalmente, longevidade para o animal e conforto e bem-estar. Que eu acho que é o mais importante, né? Uhum. Bom, para encaminhar já para a conclusão, porque senão nós fica aqui a noite toda e a Ianca fica brava comigo. A gente separa aqui perguntas e respostas Ai, meu rápidas. Deus. Ai, meu Deus. Não, é tipo bate-bola, jogo rápido, Marília Gabriela. Vamos lá. Qual que é o seu animal favorito? É a raça que você quer? Não, animal como um todo. Cachorro. Qual animal você seria? Um gato. Quais são os maiores desafios dentro da medicina veterinária regenerativa? Trabalhar em parceria. Um sonho. E aí pode ser bem amplo. É poder auxiliar quem bate a nossa porta. Auxiliar de forma correta. Se você pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? Com certeza seria a águia. Tem algum filme, desenho ou série que tem algum animal que você goste? É pra dizer o nome do filme? É. Eu lembro. Meu problema com esse filme é que a grande maioria dos filmes que tem ou o bicho morre no final, É. ou acho que eu só vi uns 2 ou 3 que não morrem no final. Teve aqueles que, várias vidas, que ele voltou em outras vidas, não É foi? o 4 Vidas de um Cachorro, aquele É. filme é muito bom. E a sequência dele também. Eu tava querendo lembrar aquele, que era, a vida dele era querer fugir, e que ele Uhum. foi parar, ele auxiliou na neve. Como era o nome daquele? Mas ele morreu, não foi, no final? Togo. Acho que é Dogo. Togo. Não, ele não morre. Não? Ele não morre. Ele não morre. Aquele filme é muito bom mesmo. Bom. E aquele de corrida que o rapaz tá Isso! correndo. Nossa, aquele Eu fui filme é assistir aquele massa filme no cinema. demais. Esse filme é muito bom. E uma o corrida cachorro de não aventura. morre. É, o Não, cachorro não pode morre. ser esse. E o cachorro não morre. Eu não lembro o nome do filme, mas esse Eu filme também, é muito bom. mas pode ser muito esse. bom. Pode. E tem algum animal que você tem medo? Tem. Jacaré. Oxi. Esse é o mais diferente. Eu tenho um pavor, André, de jacaré. Parece minha Pavor. filha que tem pavor de pombo. Minha filha, pombo? Bichinha. Um trem não faz nada pra ninguém. O jacaré faz. Qual que é a melhor parte de trabalhar com a veterinária regenerativa e a longevidade dos pets? É poder ver histórias recomeçando. Né? Poder ver o animal que chegou pra você debilitado e o tutor chegar pra você e dizer assim, doutora, ele vai voltar a andar? Ele vai voltar a parar de sentir... Ele vai parar de sentir dor? Né? E quando a gente vê o resultado lá, o cachorro tá lá correndo no gramadão, com 3 palmos de língua. Né? Então, eu acho que é o retorno mesmo. E qual que é um dos mitos sobre a medicina veterinária regenerativa? Que ela tem que substituir a medicina tradicional. Isso não existe. É um conjunto. É como aquilo que eu falei, André, a gente trabalhar em conjunto. E qual que é o maior mito da longevidade dos pets? Mito? Tu me pegou, hein, André? Isso é culpa da Ianca. Olha, André, que tu mandasse esse negócio, hein? Ixi. Achar que, porque o animal tem um terreno grande, a casa tem a casa grande, que ele não precisa praticar exercício, que ele não precisa praticar esporte, né? Que o animal ele não precisa pisar na terra, porque eu tenho que proteger as patinhas dele, e agora eu vou causar. O animal tem que criar um sistema imune. Sim. Né? E é importante ele sentir o solo, a areia, depois você limpa a patinha. Né? Então, eu acho que o maior mito é a gente querer colocar a nossa vida na vida dos animais. Humanizar demais eles. Isso mesmo. E qual dica que você daria para os tutores desses pets mais idosos que querem melhorar a qualidade de vida deles?
ficar atento aos sinais, né? Conforme a própria raça de Uhum. envelhecimento. Eu não sei. Eu ouvi você falando que o boxer tem tumor, tem mielopatia. Eu não sabia. Então, ficar atento, pesquisar, ver quais são os sinais, fazer o check-up, que é importantíssimo. Procurar seu médico veterinário, que você tem confiança, conversar com ele, discutir. Eu vi essa nova técnica lá no Uhum. podcast do André, do Dr. André. E aí? Eu acho que tá aberto aos sinais que o seu animalzinho Uhum. possa apresentar de diferenças, né? Incômodos, e com isso está aberto às novas tecnologias que estão surgindo, porque só vem coisa boa. E qual dica que você daria para os veterinários que querem se especializar na área? É que procure um centro de referência realmente, indicado, bom, com profissionais bons. Como você falou, o professor Estélio, ele é Uhum. referência mundial, Cara, é bom né? mesmo. Eu fiz estágio com a esposa dele, que foi a Malu. E quando eu vi, tava lá o nome do livro, aquele tradicional, medicina tradicional, São os dois. da galera da acupuntura que eu conheço, que é o Estélio, que a gente trouxe ele para a primeira semana de medicina veterinária da UNB. Mentira. E ele realmente sabe muito, Muito, muito. muito. E o Rodrigo, que Rodrigo. era da Canis. Uhum. Ele foi veterinário lá no hospital da UNB na época em que eu era aluno. E ele ensinou muita coisa pra gente de tudo. O que costumo orientar, né, dar sugestão para esses médicos veterinários que querem entrar na parte integrativa, que procure realmente esses centros, né? Toda a minha capacitação foi na Bioéticos, que é do Estélio, Uhum. né, e da professora Malu e do professor Jean, são eles três, lá em Botucatu. Existem outros cursos? Existem. Lá é caro, mas eu vou te dizer, eu já fiz vários cursos, André, vários cursos, com vários outros médicos. Mas aí você começa a formar sua crítica, Uhum. né? E isso é importante. Porque você começa a dizer assim, rapaz, ali ele entrega, ali eles não entregam, então eu vou para ali. Então lá o que eu sinto é que eles entregam a cereja do bolo. Eles não estão ali só para ganhar dinheiro, eles querem te capacitar de verdade. Uhum. Porque eles querem que você lá na frente diga assim, eu fiz na Bioéticos. Eu fiz É porque na você começa a ter Amplivepa. profissionais de referência. Existe texto, existe cursos online? Existe. Como está um boom de cursos online. Posso recomendar? Existem uns híbridos. O que eu falo para todas as pessoas que me perguntam em relação de cursos online, você pode até fazer, mas dá preferência aos que têm a prática presencial? Eu acho principalmente nesses casos em que você precisa avaliar dor, precisa ver Você tem que paciente, precisa tocar. ver. Não existe, André, eu chegar para avaliar um animal sem tocar. Não existe. E não existe você, em uma aula prática, no final de semana, você aprender. Você não aprende. Não. É todo dia que você Não. tem que tocar. Não. É todo dia. Então, um médico veterinário, seja ele cardiologista, seja ele, principalmente a parte de ortopedia de dor, Uhum. que não toca no animal, clínico geral, ele toca e muito no animal. Sim. Tem que tocar. Sim. Então, sim. assim, Eu tava até conversando com isso com um amigo meu esses dias. Ele passou lá na segunda-feira, lá na clínica, que eu falei que o problema maior que a gente tem é o seguinte, é que hoje em dia você tem poucos clínicos gerais dentro da veterinária. A galera começou a se especializar demais. uhum, E aí acaba que você não tem aquela noção de saber pelo menos para quem que eu vou encaminhar. Então, é o que eu estava comentando com ele, ele é ortopedista e neuro também. Eu falei, cara, geralmente vem, tá apresentando uma claudicação, tá mancando, eu vou fazer um exame ortopédico. Por quê? Eu falo, ó, cara, eu acho que é isso, mas é melhor você procurar com um certeza. ortopedista. Uhum. Ele tá com isso, acho melhor, mas eu consigo direcionar para o que eu quero. Uhum. E isso é prática, é você pegar, é você ver, você acompanhar. Uhum. E aí o curso de um fim de semana não te dá Não te dá. essa prática. Não dá. Essa expertise não dá. Então, o que eu recomendo é realmente procurar um centro de referência para estudar, se especializar, ler. Não só vai ler livro, não, vai ler os artigos, tem muito artigo bom sendo publicado, Uhum. né? E forme seu senso crítico mesmo, que é importante. Isso vai ser bom para o animal, porque você vai dizer, isso aqui é bom, isso aqui não é. Então, o que eu recomendo é que eles procurem um centro de capacitação bom, né? Para poder se especializar. E eu digo mais, é uma área muito boa. Uhum. É nessas áreas que eu consigo até trabalhar como clínico. Uhum. Porque eu consigo enxergar várias outras coisas, porque o quebra-cabeça ele vai se montando. Sim. Então é muito gostoso. Sim. Bom, queria agradecer. Realmente, eu acho que é uma área bem, bem interessante.
e que é pouco discutida, é pouco falada, porque quando se pensa no animal mais idoso, principalmente, é meio que o povo meio que desconversa, porque a verdade é que ninguém quer perder o pet, mas não quer dizer que ele não precise chegar numa idade avançada sem boa saúde, sem bom conforto, Isso né? mesmo. Então eu acho que é uma área que tem realmente uma possibilidade de crescimento muito grande, né? Queria agradecer mesmo. Obrigada. Redes sociais para quem quiser mais informações. Jardênia.vet. Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil. Vídeo, internet, marketing, tem esse estúdio podcast, tem estúdio com chroma key, tem estúdio com cenário fixo, tem equipe de produção muito boa e dizer que é isso. E até semana que vem.